Meus amigos, minhas amigas, advogados e advogadas, estamos começando 5 minutos com o advogado Mozar Baldez, hoje segunda-feira, dia 14 de setembro de 2020. Nós estamos falando diretamente aqui do bairro do Apeadouro, São Luís, Maranhão, do escritório Mozar Baldez Advogados. E nós temos aqui algumas notícias em destaques. Gente, são notícias que comumente não são dadas pela grande imprensa. Primeiro porque a gente tem hoje uma discussão no país, grande Vitor, sobre a questão da isenção da imprensa brasileira. Nós temos uma guerra de informações, nós temos a chamada imprensa marrom, que noticia aquilo que não é verdade e aquilo que é do seu interesse. E temos uma pequena imprensa, que é a imprensa que realmente ainda se dedica às boas informações. Então nós vamos falar de alguns assuntos aqui, bombas, principalmente no Judiciário do Maranhão. Nós vamos também ter uma entrevista com um morador antigo que nasceu aqui no bairro do Apeadouro, que é Moisés Santos, uma figura conhecidíssima, um cara simpático, boliviano de coração. É o que vai amenizar o que eu vou dizer para vocês aqui hoje, porque nós temos muitas bombas aqui. A primeira começou na semana passada, com a denúncia da bomba que caiu em Brasília sobre o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, quando o advogado Zanin, do ex-presidente Lula, juntamente com o advogado Eduardo Martins, filho de Humberto Martins, que é presidente atual do STJ, foram denunciados pelos procuradores da Lava Jato, lá no Rio de Janeiro, por tráfico de influência. Eles são acusados, o segundo, o Eduardo Martins, de ter recebido uma fábula para produzir resultados dentro do judiciário, o que é uma bomba, uma vergonha. A cada dia que passa, gente, o judiciário vai afundando mais no atoleiro e a gente não vê nenhuma providência. Tanto que na quinta-feira passada, Moisés, foi a posse do ministro Luiz Fux, que disse que ia combater veementemente a corrupção no judiciário. E eu lancei um desafio daqui, porque hoje a gente está na rede social, nós falamos para o mundo, Vitor? Ana Baldez. E eu lancei um desafio para ele. Será que ele vai cumprir o que ele prometeu de cortar na própria unha? Será que ele vai ter coragem? Porque o presidente do STF, ele é o presidente natural do Conselho Nacional de Justiça, que é o CNJ, que tem o dever de controlar externamente o Poder Judiciário, de forma administrativa. Então, com o discurso duro dele, que vai combater a criminalidade, que vai combater a corrupção, ele tem agora o dever moral de vir a público dizer como é que ele vai resolver o problema do STJ, porque pesam sobre o STJ duras, gravíssimas acusações de compra de resultados para favorecer pessoas ligadas ao advogado de Lula, que é o Zanin, e também ao advogado Eduardo Martins, filho do ministro Humberto Martins, que hoje é presidente do STJ. Bem, na outra semana, já isso foi na quinta, na sexta estourou outra bomba, aonde o Marcelo Odebrecht, quebraram a criptografia do notebook dele, aonde apareceram no lote de delação premiada que ele prestou junto à Procuradoria-Geral da República, onde ele apresenta várias trocas de e-mail com o filho do amigo do meu pai. Vocês lembram dessa história? Do filho do amigo do meu pai? Era quando ele era advogado-geral da União. Então ele tinha, segundo Marcelo Odebrecht, ele tinha um envolvimento com esses empreiteiros e também teria sido favorecido por eles. Muito bem. Calha que um dia depois da posse do ministro Luiz Fux, vem essa segunda bomba no judiciário brasileiro, na alta corte, aonde está lá o envolvimento dele,
com esses empreiteiros e com pagamento de propina. Aí eu pergunto, de novo, será que o ministro-presidente Luiz Fux, do STF, ele realmente vai combater na carne o STJ, mandar apurar, chamar a Polícia Federal, chamar procuradores, montar uma força-tarefa, uma lava-jato dentro do STJ? Será que ele vai ter coragem de mandar apurar se é verdade o que Marcelo Odebrecht disse na delação premiada contra Dias Toffoli, ex-presidente? Será que ele vai cumprir isso? Eu acho que não, mas vamos esperar. Vamos esperar. Eu acho que não e estou apostando aí fora que ele não vai cumprir isso. Porque o juiz é tudo assim, ó, o magistrado é tudo assim. Entendeu? E agora, gente, nós vamos voltar aqui para o Maranhão. Eu fui o primeiro advogado, eu fundei o Sindicato dos Advogados do Maranhão, que a Associação de Magistrados quis acabar junto com o Ministério Público do Trabalho. Sabe por quê? Porque a única coisa que eles não dominam aqui é o Sindicato dos Advogados. Nós não temos controle, nosso controle é a lei. Então nós denunciamos juiz que não trabalha, nós denunciamos aqui quando houve lá no tribunal uma discussão entre desembargadores dizendo que aqui tinha venda de sentença, nós pedimos providência, porque nós somos contra a venda de sentença, nós somos a favor de que a lei seja aplicada para todos, para mim, para os meus filhos, para o filho de vocês, para vocês que estão nos assistindo e também para os filhos dos magistrados e para os magistrados, para a família dele. A lei tem que ser aplicada para todos. Então, o sindicato sempre defendeu isso, né? Direito para todos. A lei tem que ser igual para todos. Quem diz isso é a Constituição. Então, por isso, gente, pelo fato de eu, como presidente do sindicato, nunca ter feito conchavo com ninguém aqui dentro, nem meus diretores, isso causou uma certa indignação em certos setores aqui do serviço público, vamos dizer assim, de primeiro escalão. Então eu sei que tem muito juiz que me odeia, tem dia que eu chego na audiência, ele levanta, diz que não vai fazer audiência, porque eu falo mal do judiciário, eu falo mal dos maus juízes, porque nós temos bons juízes sim, e esses eu rendo homenagem, porque eu não tenho, para mim, a grande nobreza é você falar bem dos bons juízes e falar mal dos maus juízes. Porque aqui no Maranhão, infelizmente, né, é a terra da perseguição. Eu já vi muito advogado chorando nessa mesa que vocês estão vendo aqui. E advogadas, porque foram maltratadas por autoridades, por magistrados, tiveram suas prerrogativas vilipendiadas, mas não tinham coragem e com razão de denunciar, porque senão não advogavam mais aqui. Mas eu não é que eu seja mais corajoso que ninguém, mas eu não tenho medo de ninguém, eu só tenho medo daquele lá. E ele está do nosso lado, porque nós defendemos o lado bom, nós defendemos o lado da legalidade. Muito bem. E a gente, no decorrer da nossa missiva diante do Sindicato dos Advogados do Maranhão, nós chegamos no FERJ, que é um fundo, gente. Sabe o que é FERJ? É um fundo que o Tribunal de Justiça arrecada. Quando você vai entrar na justiça contra alguém, primeira coisa que o juiz faz, o advogado pede justiça gratuita. A primeira coisa que o juiz faz é negar. A maioria nega, nego para que eles querem. Porque eu conheço caso de juiz, de desembargador, de empresário, que eles dão justiça gratuita. E conheço casos de pessoas paupérrimas que eles mandam provar se ela é hipossuficiente. Isso é aqui no Maranhão, isso ocorre isso. Eu tenho as provas. E tudo que eu falo aqui eu tenho prova. Então, quando a justiça que é cara aqui no Maranhão, entrar na justiça é cara, e tem uma estatística do CNJ que 60% das pessoas não procuram o judiciário porque ele é caro. Então, às vezes, as pessoas preferem perder o seu direito de postular. Mas essa justiça cara tem um valor, e esse dinheiro ele vai para esse fundo aqui, que é o FERJ, que é um fundo de modernização, segundo consta lá da lei. É para manutenção do serviço judiciário. Bem, e essa semana, e eu sempre alertei aqui, gente, o Ministério Público tem que fiscalizar a aplicação do dinheiro do FERJ, isso está em live. Eu vou pesquisar, Vitor Abdala, onde é que estão essas lives, onde a gente alertava várias vezes. É muito dinheiro esse fundo do FERJ aí.
Porque minuto a minuto alguém está entrando na justiça aqui no Maranhão e está entrando dinheiro no cofre do FERJ. Quem é que administra o FERJ? Está aqui, ó. O FERJ tem uma composição de diretoria, né? Tem um diretor do FERJ, tem assessoria jurídica, tem coordenação, secretarias, divisão de arrecadação, de fiscalização, divisão de fiscalização, divisão de fundo para serventia de registro de pessoas naturais, etc. Departamento de restituição de custas, departamento de administração de selos, até selo é pago. Uma certidão é paga. Tudo na justiça é pago. Quando você não consegue a justiça gratuita, que é uma lei. Tá certo? Muito bem. E também nós temos aqui a composição do Conselho de Administração do FERJ. Então, quem é o Conselho de Administração do FERJ? É o desembargador presidente do Tribunal de Justiça. Esse é o chefe maior. Depois vem, no organograma, o diretor-geral, o diretor do FERJ, né? O diretor administrativo e o diretor financeiro. Muito bem. Aí eu me deparei essa semana, né? Dia 11, aqui no blog do Luiz Cardoso. A manchete é a seguinte: diretora e outros membros do FERJ são exonerados pelo presidente do TJMA por desvio. Muito bem. Me causou surpresa? Me causa surpresa porque é inconcebível que dentro do Poder Judiciário tenha ladrão. Tá certo? Então isso aqui está provado que lá no Poder Judiciário tem ladrão. Tá certo? Agora nós precisamos saber, gente, a extensão desse desvio. Vou mostrar para vocês aqui quanto é que o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão arrecada anualmente, para vocês perceberem se tem sentido, você do interior que está me assistindo. Eu lembro, Vitor, que nós passamos lá na comarca de Grajaú, a comarca estava quase caindo em cima das pessoas e dos próprios magistrados. Chegamos lá na Açailândia, a mesma coisa. Imperatriz, a obra de Imperatriz até hoje, ela continua parada. Imperatriz, uma das maiores cidades do Brasil, tem um fórum arcaico pequeno, quente, terrível. Nós passamos lá, né, na campanha da OAB e vimos que essa obra está lá sendo investigada. Mas o que eu acho interessante é que o Tribunal de Justiça apura as coisas e ninguém vai preso. Porque só aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, eu vou contar aqui quantas autoridades, né, que compõem o FERJ foram demitidas. Então foram Celerita de Norá Soares de Carvalho Silva é a diretora do FERJ. Dizem, não sei as más línguas ou as boas línguas, que ela é parenta de um magistrado, eu não sei. Ela foi demitida. Aí foi assessoria jurídica, Adelvane Luiz Bellini Silva Mendes, demitida, exonerada, aliás. José Ribamar Silva Neto, segundo, chefe de divisão, exonerado. Germano de Assunção Alpenha Ribeiro, chefe da divisão de fiscalização, exonerado. E Marcos Ferreira de Souto, chefe da divisão. Então vai dar 1, 2, 3, 4, 5. 5 diretores do FERJ, do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, foram demitidos pelo ato número 829/2020 da Lavra do atual presidente, desembargador Lorival de Jesus Cerejo Souza. Aí a gente pergunta, é por isso que eu digo aqui do Maranhão, só se prende pobre e preto, não se prende rico, entendeu? Porque se essas pessoas desviaram esse tanto de milhões que arrecada, que a gente não sabe a extensão disso ainda, tinha que pedir a prisão preventiva como eles fazem com as pessoas pobres e negras aqui do Maranhão. Aqui tem uma vara de organização criminosa. Eu pergunto aí para o juiz, por que será que foi instaurado procedimento, ação penal lá? Porque isso aqui é uma organização. Ou só tem organização criminosa de pobre no Maranhão? Isso aqui é uma organização. Organização criminosa para subtrair dinheiro do FARC, do FERJ. Ninguém foi preso. Aí eles vêm,
né? O sorte que Luiz Cardoso é um blogueiro e jornalista muito bem informado, e ele colocou, mas você não viu nenhum jornal daqui do Maranhão, nenhum blogueiro aqui do Maranhão, a não ser Luiz Cardoso, noticiar o fato. Você pode pesquisar aí, corrupção no Judiciário do Maranhão, no Tribunal de Justiça, né? Desvio de dinheiro do FERC. Você não vai conseguir, no Google, você não vai conseguir, em nenhum tipo de pesquisa, achar a matéria, a não ser de Luiz Cardoso, que não tem nenhum comprometimento. Então, gente, a nossa imprensa, infelizmente, está silenciosa. Isso é muito grave. É muito grave. E eu vou dizer para vocês o porquê que isso é muito grave. Vamos lá. No ano de 2019, vocês sabem quanto o Tribunal de Justiça arrecadou desses pagamentos de custas processuais? No ano de 2018, vamos para 2018, 123.895.598,19, ou seja, mais de 123 milhões o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão arrecadou no ano de 2018. Vamos lá para 2019, gente. No ano de 2019, o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, através do FERC, arrecadou 146.359.542,50, ou seja, mais de 146 milhões. Bem, do período de janeiro de 2020 até agora, no mês de julho, até julho, ó, o Tribunal de Justiça, olha só, com pandemia e tudo, né? Praticamente o tribunal não funcionou, porque ele já anda quase parado, né? Com essa jornada que o Tribunal do Maranhão precisa trabalhar mais, precisa produzir mais, né? Aí agora tem essa história da pandemia, onde o horário é reduzido. Aí vem lá, eles arrecadaram até agora, de janeiro a julho, com pandemia e tudo, 70.596 reais e 92 centavos, Rian. É muito dinheiro. Aí vamos somar aqui, por baixo. Você soma 123 milhões, com mais 146 milhões, com mais 70 milhões. Aí você vai ver que dinheirama. Não é qualquer município de São Paulo que recebe essa importância de dinheiro. E é exatamente esse recurso aqui, segundo o processo, o número do processo lá da demissão que apurou esses desvios é 297-53/2020. É desse ano. Mas eu queria, a minha curiosidade é saber o que essas pessoas que foram demitidas, o que elas depuseram. Será que esse desvio ficou só aqui nessas pessoas? Será que não tem mais ninguém envolvido? Ora, nós temos aqui altas autoridades que compõem o conselho. Será que tudo isso aqui ocorreu, né, com omissão? E será que quem se omite da administração pública não responde? Entendeu? Então nós vamos atrás desse processo. Hoje eu já pedi ao nosso escritório para ir atrás desse processo, que eu quero ouvir o depoimento dessas pessoas, eu quero ler o depoimento, e também está aberto, já que essas pessoas estão em liberdade, porque o tribunal aqui a gente não tem conhecimento de nenhuma providência penal. Mas, quando eles querem prender, que eles queriam me prender, sabe por que eles queriam me prender? Alguns magistrados, porque eu vou lá na porta da comarca e digo aqui, ó, eu estou na comarca X, e o juiz não está na comarca. Aí eles diziam assim, não, o Zé Baldez está mentindo. Aí, processa ele. Aí me processavam calúnia
injúria e difamação. E eu enfrento de cabeça erguida todos esses processos, tá certo? Porque eu sou ficha limpa. Eu já exerci cargo, vários da minha vida. Eu sou ficha limpa. Eu sou legalista. Eu defendo a ética. E é por isso que eu sou pré-candidato. Porque uma vez um certo magistrado, quando eu era candidato à OAB, ele disse que eu queria potencializar a minha campanha para a OAB. Eu não preciso potencializar, desembargador. Não preciso potencializar. A sociedade aqui do Maranhão, o povo do Maranhão já me conhece. Tá? Tanto que me conhece que é só você entrar lá na minha ficha criminal, que vocês vão ver que em 30 anos de serviço público, em Brasília, eu só vim ser processado no Maranhão, entendeu? E muitos que me processaram são vagabundos. Muitos que me processaram são bandidos. E tá lá, é só vocês irem procurar quem são as pessoas que me processam no Maranhão. A serviço da bandidagem, a serviço do crime, sabe por quê? Porque aqui a gente não se cala. E eu nunca vou me calar. Porque nós estamos do lado da legalidade, do lado do povo. O povo é que sofre com o judiciário desse. Ora, qual o valor? Qual o valor do desvio? Eu já disse aí, são 100, 200, mais de 300 milhões em 3 anos. 300 milhões de reais. É muito dinheiro. Então a gente quer saber, presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, quem é que mandou apurar, tá certo? Porque alguém mandou apurar esse desvio. Se for o senhor tem que abrir o processo e dar uma coletiva. O senhor precisa, presidente, como é que é o nome dele? O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão é o desembargador Lorival de Jesus Cerejo. Doutor Lorival, o senhor precisa dar uma coletiva para a imprensa e dizer o que houve, o valor que foi subtraído, qual a extensão, quem são os envolvidos, tá certo? Nós precisamos saber, porque isso aqui é dinheiro público e vocês fazem parte de um órgão de jurisdição, de aplicação da lei, e nós precisamos saber. Entendeu? Eu liguei para o jornalista que fez a matéria, ele me disse que recebeu essa denúncia, mas ele não teve acesso ao processo. O senhor tem que abrir esse processo para o bem do povo do Maranhão e para o bem do judiciário. Como eu já falei, existem excelentes juízes, tá certo? E o senhor também é um homem de bem, eu sei disso, não lhe conheço, mas me dizem que o senhor é um homem de bem. Então o senhor tem que abrir a caixa preta desse processo e dizer o valor desse desvio e para onde foi esse dinheiro e como é que esse dinheiro foi desviado dentro de uma composição dessa aqui, cheio de funcionários graduados, né? E uma composição aqui do Conselho de Administração que é presidido por desembargador, que é o presidente do Tribunal de Justiça. Nós precisamos saber disso, tá certo? E eu vou aguardar que o senhor venha a público dizer e que abra para quem quiser, que é o princípio da publicidade, esse processo. Agora eu continuo achando estranho que ninguém for preso por desviar milhões do dinheiro público. Até amanhã, com 5 minutos, com o advogado Mozar Baldez.